Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar a igreja do Senhor com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmão? É uma noite, de festa que nós nos encontramos na casa do Senhor. Então, se nós estamos na casa do Senhor, nós viemos aqui para celebrar, para adorar, para exaltar, para bendizer o nome santo do Senhor. E eu quero te dizer que nessa noite você tem motivo de adorar o Senhor. Nessa noite você tem vários motivos para glorificar o nome do Senhor. Porque do nascer do sol até esse exato momento, muitos tiveram o privilégio de ver o sol nascer. Mas nesse momento não tem mais esse privilégio de contemplar a noite. E o Senhor nos guardou. O Senhor nos livrou. E em paz e segurança nós estamos aqui na casa do Senhor na noite desse dia para adorar, para bendizer o nome santo do Senhor. Então é noite de festa, irmão? Que nós estamos na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar na noite desse dia a você abrir sua Bíblia no livro de Atos, Nós estamos no último dia desse tema, que nós trabalhamos esse mês todo durante esse mês, esse tema, e hoje é o último culto do mês, porque o mês já está acabando e nós estamos aqui para prestarmos mais esse culto de ação de graça ao Senhor, pelo cuidado, pelo privilégio, pelo carinho dele. Atos capítulo 4, nós estamos trabalhando nesse tema, no versículo 12, o qual fala assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Querido Deus Pai maravilhoso, neste momento, ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, na Tua casa. Casa essa de oração, onde nós viemos, ó Pai, após um dia de trabalho, um dia de luta. Talvez, ó Deus, um dia até mesmo de boas notícias, mas para muitos também tiveram mal notícia. Mas nessa noite, meu Pai, nós estamos aqui para esquecer tudo, meu Pai, que veio ao contrário à Tua vontade no dia de hoje. Porque nossa mente, o nosso consciente quer estar agora cativo à Tua voz. Por isso, meu Pai, eu te apresento cada vida presente aqui, que o Senhor possa estar repreendendo, anulando no mundo do homem e no mundo do espírito todo e qualquer projeto, programação satânica e diabólica que porventura vem tentar bloquear nossa mente, vem tentar trazer distração na nossa mente, para no momento da leitura da Tua palavra nós viemos se desligar e não, ó Deus, ser alimentado com a Tua palavra, porque a Tua palavra é pão para a nossa vida, é pão, ó Deus, para a nossa alma. Por isso, meu Pai, na noite desse dia eu quero te pedir, Senhor, continua abençoando os Teus filhos, vai fortalecendo os Teus filhos aí, Pai. Então somente, meu Pai, apresenta a minha vida nas Tuas mãos, que neste momento, ó Deus querido santo, nada eu tenho, ó Deus, para dar para os Teus filhos, se não vir do Senhor. E eu me encontro também nesta posição, meu Pai, necessitando da Tua palavra, para que possa dar entrada no meu coração, e não só entrar e fazer morada. E esta confiança, meu Pai querido santo, venha estar só no Senhor. Por isso eu já te oro agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Irmão, como eu já falei, nós estamos nesse último dia desse tema. E durante, do dia 1º até esse exato momento, já tivemos várias ministrações, muitas ministrações nos elevando a confrontar a nossa própria alma, para que ela possa ter essa verdadeira confiança no Senhor. Porque quando o apóstolo Paulo ele escreve que em nenhum outro nome há, o qual é dado que a salvação, é porque não existe nada e nem ninguém que possa capaz de nos trazer salvação, a não ser o nosso Deus, a não ser através do nosso irmão Jesus Cristo, que morreu na cruz por amor da minha e da tua vida. Então nós tivemos várias ministrações aqui, que foi confrontado nossa alma, confrontado o nosso espírito,
Porque muitos momentos, tem momento que nós dizemos que cremos, mas tem momento que nós acabamos, nos distraímos e deixamos de crer como deveríamos crer na palavra do Senhor. Então, nós vimos que tudo isso veio após, né, uma própria cura, que a Bíblia diz que após Pedro, né, mas João ali ministrar aquela cura sobre aquele coxo, e aquele coxo ele caminhou, e a partir daquele momento houve uma intervenção humana, houve uma intervenção até sacerdotal, que partiu de dentro dos anciões, dos guardadores da lei, para tentar intervir que o nome do Senhor fosse glorificado. Mas quando Deus ele tem um propósito, quando Deus ele chama um homem, quando Deus ele chama a mulher, quando Deus ele manda, nos impulsiona, nós fazemos algo, Ele é o Deus que ele nos garante a vitória. Então, por mais que se levantaram, por mais que tentaram prender, por mais que tentaram calar a boca daqueles profetas do Senhor, eles não conseguiram, porque o Senhor estava com ele. Então é uma confiança que nós, como servos de Deus, nós temos que ter no dia a dia. Quando Deus ele manda, quando Deus ele nos fala, quando Deus nos impulsiona a nós falarmos, a ministrarmos algo, é porque Ele é o Deus que vela sobre a sua palavra para cumprir. E nós vimos que teve um momento, né, que a ponto que eles até tentou intervir. O próprio versículo 7 do capítulo 4 fala assim: e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Ou seja, eles estavam interrogando a Paulo, eles estavam interrogando a Pedro, que com que poder ou no nome de quem ele usou aquela autoridade e pôde curar aquele coxo. E muitas das vezes nós nos encontramos até dentro da casa do Senhor, e muitas das vezes nós até vimos a casa do Senhor, caminhando com as nossas próprias pernas, mas muitas das vezes nós estamos paralisados espiritualmente. E nós estamos agora vivendo um novo tempo. Nós estamos vivendo um recomeço. E é momento de nós sairmos nos levantarmos. Que assim que aquele coxo ele foi curado ali, o primeiro posicionamento foi que ele saiu pulando, saltando e glorificando o nome do Senhor. Enfermidade espiritual, ela vem sobre todos, né? Mas só depende também de nós clamarmos, usarmos a autoridade que há no nome de Jesus e dar um passo à frente. Porque quantos há mais de 40 anos aquele coxo ali se encontrava paralisado diante na porta de um templo, ali ele se encontrava ali, ele pedia uma esmola. E aí, mas chegou um momento que Deus enviou os seus filhos para que ele levasse aquela cura. E não é diferente da nossa vida. Muitas das vezes tem uma enfermidade na nossa vida espiritual que nós já temos tempo dentro do Evangelho. Essa semana eu estava até conversando e eu estava falando para os irmãos que eu tenho em torno de 22 anos de Evangelho, mas eu creio que não tem, eu não consigo contar quantos anos o Evangelho está em mim, porque dias após dia nós temos que estar nos convertendo ao Senhor. Dias após dia é preciso que nós viemos estar nos rendendo ao Senhor. Dias após dia é preciso que nós viemos estar crucificando aquele velho homem para dar espaço para Deus ser Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E esse cuidado, como é que vem? Esse cuidado só vai vir sobre a nossa vida através da palavra do Senhor. No livro de Atos, no capítulo 9, capítulo 4, versículo 9, o versículo 9 fala assim: e visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e de modo como foi curado, seja conhecido de todos vós e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vos crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que está ação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós,
e os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E aí é onde ele diz no versículo 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Nós vemos que a palavra do Senhor, o profeta Isaías, quando ele ministrava acerca de Cristo, da vinda do Filho de Deus, por algum momento Isaías ele ministrou, ele disse que o Senhor, ele veio para os seus, mas os seus não aceitaram. E os seus seria quem? Veio para Israel. Mas eles não aceitaram, ou seja, eles rejeitaram. Mas a Bíblia diz que todos quanto aqueles que aceitaram, que teve o direito e o privilégio de se tornar filho de Deus. Então essa promessa está sobre a nossa vida. Essa promessa é para mim, essa promessa é para você, porque nós fomos agraciados através da graça e hoje nós nos tornamos o quê? Filho de Deus. E nós, na posição de filho, nós temos uma herança eterna. Porque todas aquelas bênçãos, todas as bem-aventuranças que era para Israel, hoje está sobre toda a igreja de Cristo Jesus. Porque todos aqueles quanto recebeu, teve o privilégio, teve o direito de se tornar filho de Deus. Recentemente eu estava passando em um ambiente e tinha vários colegas ali, pessoas que não são cristãs. E ele estava em uma conversa lá e tinha um senhor também que era cristão e ele estava conversando. E o mecânico ali falou para mim assim: é porque todos nós somos filhos de Deus, né, Val? Eu falei: meu jovem, todos nós somos filhos de Deus? Não. Aí ele ficou todo assustado. Eu falei: todos nós somos criatura de Deus, mas filho é aquele que faz a vontade do Pai. E aí ele ficou meio sem entender. Aí eu fui explicar a ele, aquele senhor que estava ali. Então assim, muitos, o mundo ainda acha, né? Porque quando nós conversamos com as pessoas, eles dizem assim: não, mas todos somos filhos de Deus. Não, todos somos criatura de Deus. Foi criado por Deus. Mas filho é aquele que aceitou o quê? O sacrifício do Pai. Filho é aquele que obedece ao Pai. Através do sacrifício de Jesus, todos nós nos tornamos o quê? Filho de Deus. Mas aquele que aceitou o Senhor, aquele que aceitou o sacrifício do Senhor, para que pudesse ser o quê? Resgatado das trevas para a luz. E às vezes muitos não entendem. É por isso que a Bíblia diz que muitos ouvirão e não entenderão, clamarão e não serão ouvidos. Porque para que nós viemos clamar e ser ouvido, é preciso que nós viemos ter o que? Conhecimento. Um advogado, para que ele possa chegar diante de um juiz e apresentar uma causa, ele tem que ter conhecimento de cada cláusula, para que ele possa interceder pelo seu cliente. Então, quando nós conhecemos o direito que nós temos como filho, nós podemos reivindicar algo, nós podemos pedir algo para o nosso Pai, e nós acreditamos que Ele vai nos abençoar. E quando esse Pedro, mas João estava citando aqui no versículo 10, eu estou só fazendo um resumo, irmão, de tudo que já foi pregado durante esse mês. Mas no versículo 10 ele fala assim: seja conhecido de vós todos e todos o povo de Israel, em que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vos crucificaste, porque o Senhor veio, quem crucificou foi quem? Os próprios, né? Israelitas. Então ele diz assim: quanto aquele que vós crucificaste, o Nazareno, aquele a quem vos crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é em nome desse que esta estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E aí nós vemos o que? No livro de Mateus capítulo 11, versículo 27, Mateus 11, 27, fala assim, Mateus 11, versículo 27, fala assim:
e todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então, para que a pessoa venha se tornar filho, ele tem que ter um pai. Então, ou seja, o Senhor Jesus, ele disse, por todas as coisas, tudo foi entregue, né? Eu vos digo, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimido, e eu vos aliviarei. Então nós vemos que diante aqui agora nós temos uma confissão do Filho, um filho que conhece o Pai, o Pai que conhece o Filho. E aquele filho, ele diz, mas todas as coisas foram me dadas pelo meu Pai, e todas as coisas, todas essas promessas, para que nós viemos vivenciar um novo tempo, para que nós viemos vivenciar uma nova história na nossa vida, para que nós viemos ter um recomeço, um novo recomeço na nossa vida até daqui para frente. É preciso que nós viemos conhecer o quê? A palavra do Senhor. Porque quando nós conhecemos, nós vemos todas essas promessas estão sobre o Filho. E nós nos tornamos hoje o quê? Filho de Deus, através do sacrifício de Jesus. Então a promessa é minha, a promessa é tua, irmão. Tome posse da sua bênção em nome do Senhor Jesus. Todas as promessas que o Senhor prometeu, que seria de Israel, hoje é nossa também por direito, através do sacrifício de Cristo Jesus. Então aí o próprio Jesus, ele mesmo diz, ninguém conhece o Filho se não conhecer o Pai. Como conheceremos o direito? Como nós conheceremos as promessas? Como nós conheceremos tudo aquilo que Deus tem reservado para nós, se nós não conhecemos o Pai? Se nós não conhecemos as promessas do Senhor que está sobre a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim, e conhece o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor tem alívio. O Senhor tem alívio para mim, o Senhor tem alívio para você. Independente, irmão, da situação que nós estamos vivendo, independente da situação que você esteja vivendo, você que breve estará nos assistindo, talvez através do aplicativo, independente da situação que você esteja vivendo, mas o Senhor disse, vinde a mim, todos que estáis cansados. É cansaço? O Senhor tem refrigério, o Senhor tem sombra. E você quer conhecer qual é a sombra que o Senhor tem para a sua vida? Talvez o sol, talvez a agonia, talvez a correria do dia a dia tenha te fadigado, talvez você está cansado. Mas a palavra do Senhor disse que aquele que se esconde aonde no esconderijo do Senhor, a mão do Senhor, aquele que está guardado debaixo da mão potente do Senhor, ele tem refrigério para a sua alma. E esse é o convite que o Senhor Jesus fez. Ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados. Irmão, parece até que é um versículo, parece que é uma palavra de culto evangelístico. Parece que é uma palavra, porque nós ouvimos muito essa palavra, vinde a mim todos que estáis cansados e carregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Nós ouvimos muito isso em praça, né? Hoje até que tem uma intervenção aí, que nós não vimos mais nas estações, dentro dos ônibus, as pessoas ministrando a palavra do Senhor. Nós vimos que teve uma intervenção dentro do estadual, que hoje tirou até essa liberdade das pessoas chegar nas estações e estar ministrando a palavra do Senhor. Mas quando Pedro e João falou, mas não há outro nome que capaz de garantir a salvação, é o nome de Jesus, queira eles ou não, mas o único Salvador, o único que tem poder, o único que tem capacidade de tirar sobre o nosso fardo que está pesado e colocar um leve, é o Senhor Jesus. Queira a humanidade, aceita o homem ou não, mas só o Senhor, Ele tem essa promessa para nós.
Muitas das vezes nós temos algum amigo, temos alguma amiga, muitas das vezes até um vizinho, nós vemos eles passar por uma situação, muitas das vezes nós queremos até ajudar, até mesmo colocamos a nossa mão, ajudamos, mas nós só podemos ajudar por um breve tempo, fisicamente. Mas quando a pessoa tem uma intervenção, quando aquela pessoa está passando por um processo espiritualmente e é preciso conhecer a palavra de Deus, só o Senhor pode aliviar, só o Senhor pode tirar aquele fardo que está pesado. Quando é no mundo do Espírito, só o Senhor. Nós podemos ajudar fisicamente, mas espiritualmente é preciso que ele vá ao Senhor. É preciso que ele abra a boca. É preciso que ele venha entender que ele tem que clamar que há um Salvador e único, capaz de aliviar, de mudar aquela história de vida, aquela situação que ele esteja vivendo. Então é por isso que o Senhor Jesus, ele disse: ninguém conhece o Filho se não conhecer o Pai. Ele diz também: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí ele diz assim agora: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Então, quando nós vamos ao Senhor, quando nós clamamos ao Senhor, independente da situação que nós estejamos vivendo, mas Ele diz, né? Há descanso para a vossa alma. O que é que eu quero falar para você nessa noite, irmão? Eu não sei o cansaço espiritual que você esteja vivendo. Eu não sei qual o cansaço espiritual que você esteja enfrentando. Mas eu quero te dizer: lance aos pés do Senhor, porque Ele vai te dar um refrigério. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos que essas promessas veio para quê? Para Israel, mas eles não aceitaram. Mas nós temos hoje, né, direito através do sacrifício de Cristo Jesus, porque nós foi até o Pai, e Ele diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está pesado? Troque pelo do Senhor. O fardo está pesado, irmão? Troque pelo do Senhor, que Ele diz que o meu pode ser pesado, mas o do Senhor é leve. E quando nós vamos até Ele, quando nós clamamos, Ele nos socorre. Ele diz assim: o meu fardo é leve. É leve. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu estava falando, essa promessa do Senhor, Ele tinha uma promessa para Israel. Aí eu quero te convidar você a abrir sua Bíblia e voltar no livro de Romanos, capítulo 10. Nós vemos aqui uma preocupação de Paulo sobre os guardadores, sobre aqueles o qual teria a promessa, mas estava negligenciando a promessa do Senhor para as suas vidas. Como eu falei, muitos acham que são os filhos de Deus. Eles poderiam até usufruir das promessas do Senhor, mas ainda não aceitou o sacrifício de Cristo Jesus. Ele ainda não é o filho obediente, para que ele possa se lançar ao Pai, e através do Pai ele conhecer o Filho, e através do sacrifício do Filho ele alcançar a salvação e a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Em Romanos capítulo 10, Paulo ele demonstra uma preocupação, né? Ele fala assim: pelos judeus e os gentios, porque seriam as pessoas que tinham a promessa, pessoas que tinham essa promessa, já estava selada para eles, mas por não saber guardar as promessas, então chega um momento que Paulo aí agora ele está preocupado, e é algo assim. O que é que você quer falar com isso tudo, irmão? O que eu quero dizer é que hoje nós nos encontramos, nós que já conhecemos a promessa, nós que temos a promessa, nós temos que estar também nos preocupando com aqueles que estão lá fora, que ainda não conhecem a promessa. E Paulo ele diz assim, irmão, capítulo 10 de Romanos fala assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel e para a sua salvação, porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Nós vemos que aquele sacerdote, aquela comitiva que se levantou
sobre a vida de Pedro, naquele momento, quando houve aquela cura daquele jovem, nós vemos que seria pessoas o que? Guardadores da lei. Nós vemos que a classe dos fariseus são uma classe zelosa pela lei. Mas é essa preocupação que Paulo está dizendo aqui, ó. O bom desejo do meu coração e as orações a Deus por Israel e para a sua salvação, porque para a sua salvação, porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. E muitas das vezes, meu irmão, nós estamos vivendo assim nessa pegada, né? Como diz o ditado popular, muitas das vezes nós estamos vivendo nesta pegada. É tanto zelo. O salmista, ele diz que o zelo, né? Pela casa, o desejo pela casa do Senhor, o que consumia ele, né? Mas muitas das vezes nós estamos vivendo dentro, assim, querendo ser um guardião da lei, mas com falta de entendimento. Nós vemos aquela parábola que Jesus contou do bom samaritano, que veio o levita, passou, encontrou aquele jovem, não, mas eu tenho que ir para a casa do Senhor porque eu vou tocar. Aí vem outro, não, mas eu tenho que ir, porque aí vem o sacerdote, não, mas eu tenho que ir, que já estou dentro do horário. Tudo isso chama-se o quê? Zelo, preocupação. Eu já vivi muito tempo. Eu vivi um período que, quando chegava um domingo pela manhã, eu tive muitos problemas até familiar. Por quê? Era uma preocupação de estar ali na igreja, era uma preocupação de estar ali acima de tudo, que eu não enxergava as outras coisas que estavam acontecendo, que eu estava precisando da minha companhia, que estava ao meu lado, que eu tinha que estar cuidando. E um belo dia, eu meditando na palavra do Senhor, o Senhor falou comigo, que aquele que não cuida dos seus, ele não é digno de cuidar dos outros. E aí eu parei para entender, eu digo, Senhor, tanto cuidado, tanta preocupação, não porque eu tenho que abrir, não porque eu tenho que estar aqui, porque eu tenho um horário a cumprir, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar aqui, tanto zelo, mas estava sendo um zelo sem entendimento. E a minha família, os meus filhos, ali estavam, que até mesmo já precisando, né, que eu estivesse lado a lado com ele. A minha esposa estava ali também, tendo até uma necessidade, que eu viesse estar ali também lado a lado com ela. E aí eu vejo Paulo agora citando aqui que Israel, ele tinha muito cuidado, ele era zeloso, né, por Israel, mas a preocupação dele era o quê? Pela sua salvação. Porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Capítulo 3 fala assim: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer as suas próprias justiças, não se sujeitaram à justiça de Deus. Muitas das vezes nós estamos querendo algo do nosso jeito. Muitas das vezes nós estamos determinando algo do nosso jeito. Ou seja, nós estamos submetendo a um próprio querer, querendo ensinar como é que Deus vai trabalhar, querendo ensinar como é que Deus vai fazer, e não entendemos o que é que Deus tem para a nossa vida. E Paulo disse que ele estava preocupado por Israel, mas a preocupação dele era pela salvação. Então era algo que Paulo estava até nas suas orações apresentando Israel, apresentando para que eles pudessem ser salvos. E ele diz assim: porque o fim dele, não procurando estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitar à justiça de Deus. Versículo 4 do capítulo 10 fala assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que crerem. Nós sabemos que existia, né, muitos mandamentos,
Hoje, se nós perguntamos para as crianças quantos mandamentos existiria, talvez vai dizer 10 mandamentos. Não, mas eram muitos. De acordo com o tempo foi. E a Bíblia relata, né, muitos mandamentos que existiria. E aí vê Jesus, ele determinou que tem 2. Temos que cumprir todos esses mandamentos. Mas tem 2 mandamentos que é essencial para o crente ter uma vida de vitória. Tem 2 mandamentos que é essencial para que um crente venha ter uma família firmada nos pés do Senhor. Tem 2 mandamentos essenciais que quando nós cumprimos, nós clamamos e Deus opera. Ele disse: ama a Deus sobre todas as coisas. Não existe outro Deus. Não existe outro Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. Nada e ninguém tem que estar acima de Deus na nossa vida. E o segundo, irmão, o segundo é quando ele disse: ama a teu próximo como a ti mesmo. E aí vem mais mandamento, né? Se você quer viver anos e anos e anos, aí vem um mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os dias de vida na terra. E aí vem mais mandamento. E tem mandamento sobre, em cima de mandamento. Mas é preciso que nós viemos entender que o que tem que prevalecer é a vontade do Senhor. Versículo 5, versículo 5 fala assim: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por ela. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Versículo 7 fala assim: ou quem descerá ao abismo? Isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Versículo 8 fala assim: mas que diz a palavra? Está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, se com tua boca confessar, você se tornará. Você vai sofrer. Quando nós confessamos com a nossa boca a Cristo Jesus, nós passamos por uma metanoia, ou seja, uma mudança de pensamento. E essa metanoia que nós passamos por esse processo é o processo de criatura para filho. E quando nós acabamos de confessar, nós temos o direito de dizer: Pai, estou associado ao Senhor. A herança, a salvação está sobre mim, porque eu confesso o teu Filho Jesus como Salvador da minha vida. Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Nós vemos aqui, tem várias promessas. Tem várias promessas que hoje está sobre a nossa vida também. Não, Isaías 43. Isaías 43. Ele fala assim. Nós vemos que essa aqui era promessa para Israel, né? Mas como eu estava falando, mas ele veio para os seus não aceitaram, mas todos quanto aceitaram teve o poder e o privilégio de se tornar filho de Deus. Então essa promessa hoje está sobre a minha vida, essa promessa hoje está sobre a sua vida. Isaías 43 fala assim: mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel.
não tema, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Porque eu sou o Senhor teu Deus. 43, versículo 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Sabá em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida, pela tua vida. Versículo 5 diz assim: não temas, porque eu estou contigo. Trarei da tua descendência e desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, daí ao sul, não retenha. Trazei os meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. A todos quantos são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu formei e também eu o fiz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu também o fiz. Aí tem um convite também, que é um convite que eu vejo mais à frente Jesus fazendo esse convite a todos os seus discípulos. E esse convite tem que prevalecer até o dia de hoje sobre a minha vida e a tua vida. Quando o Senhor Jesus chamou aquele povo ali e disse: ó, tem porém, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aí aqui agora nós vemos que aqui é o Senhor que estava falando com Israel, para que pudesse anunciar a bondade dele, né? E ele diz assim: e a todos quantos são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu formei e também eu o fiz. Versículo 8 ele diz assim: trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que tem ouvido. Que coisa, né, irmão? Dois tipos de gente ali que estava precisando conhecer o Senhor. Tinha um povo que era cego, mas o Senhor disse que esse povo tinha olho, mas ele não via. Também tinha outro povo que tinha ouvido, mas não ouvia. E aí o que é que nós vemos dentro disso? Muitas das vezes, irmão, nós estamos vivendo, a situação do dia a dia na nossa vida, a tribulação que vem no dia a dia da nossa vida, muitas das vezes nós entramos e saímos cego e surdo na casa do Senhor. Muitas das vezes nós vamos na presença do Senhor, mas a palavra está falando, o louvor está sendo ministrado, Deus está operando no ambiente. Meu Deus, que culto foi aquele de hoje? Entrei vazio e saí puro. Mas a Bíblia diz que a única coisa que faz separação entre nós e o Senhor chama-se iniquidade, pecado. Israel tinha pecado, Israel tinha abandonado Deus, Israel tinha cometido várias iniquidades. Ali agora um povo que foi o Senhor, que o Senhor está dizendo que Ele criou esse povo, agora cultuava a deuses diferentes. Esse povo estava se prostrando, estava adorando a Baal. E aí o Senhor, Ele lança um convite, Ele diz: trazer o povo que eles têm olhos, mas não vê, e têm ouvido, mas não ouve. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz assim, ó: todas as nações se congregam, ou seja, todos se reúnam a um ambiente, né? E o povo se reúna, e que dentre eles pode anunciar isto, o faz nos ouvir as coisas antigas. Apresentas as suas testemunhas, para que se justifique e se ouça e se diga: verdade é.
Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós estamos fazendo. Esta é a missão da igreja, ou seja, congregar, todos se reunir a um ambiente e ministrar que esse Deus, ele tem poder, não existe outro Deus além desse Deus. Ministrar, se ele não abrir a boca, se ele não confessar que Jesus é o único Salvador da sua vida, ele não tem direito de se tornar de criatura de Deus para filho. Esta é a missão da igreja aqui na terra. É proclamar, é falar das coisas antigas. É a palavra do Senhor que diz: e todas as nações se congreguem e o povo se reúna, e que dentre eles possa anunciar isto. Ou seja, vai ter alguém preparado para anunciar. Vai ter alguém que vai estar ali para anunciar. O faz-nos ouvir as coisas antigas, o cuidado de Deus, o Deus da promessa. Eu não sei qual a promessa que você está esperando se concretizar na tua vida, mas eu quero te dizer que o Deus de promessa, ele está presente aqui. Quando você entra por essas portas, ele está aqui para te ouvir. Agora é questão de fé, é questão de crença. E não é só aqui não, ele diz também: olha, se você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e você convidar, ele vai estar. Agora convide, que ele não é invasor, ele só vai aonde é convidado. Louvado seja o nome do Senhor. Estou olhando para o relógio aqui porque eu tenho um problema com o horário. E ele diz assim: todas as nações congreguem. Versículo 10 diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem eu escolhi para que saiba para que me crieis, entendeis que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Nunca houve e nunca haverá Deus. Deuses pode existir vários. Inclusive ontem foi até dia de celebração, né? A deuses estranhos. Hoje também teve várias apresentações aí, comemoração a deuses estranhos. Mas ao meu Deus, ele é o único, ele é o verdadeiro. Ele não existe cópia e nem tampouco xerox, porque ele disse que depois nunca houve e nunca haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e deuses estranhos não houve entre vós, pois vós sois a minha testemunha, diz o Senhor. Eu sou Deus, glória a Deus. Nós somos a testemunha do Senhor. Legal. Nós somos a testemunha do Senhor. Porque nós somos a testemunha legal do Senhor. Porque nós cremos no sacrifício de Cristo Jesus. Porque aquele que não crê no Filho, ele não conhece o Pai. E ele diz: e fora de mim nunca houve e não haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e deuses estranhos não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Eu não sei como você entrou nessa noite aqui. Não me interessa também saber, porque eu não posso fazer nada por você. Eu também estou carente do milagre do Senhor. Mas essa palavra do Senhor aqui, irmão, me encoraja, né? Essa palavra do Senhor aqui me dá força quando ele diz assim: assim diz o Senhor, o vosso Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviei a Babilônia todos o que fez descer como fugitivo, e os caldeus nos navios que se vangloriava. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo
13, quando ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa, né, escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? E não há quem possa, não há nada e ninguém que possa escapar da mão do Senhor. E eu quero parar por aqui na noite desse dia. O que foi que você trouxe para apresentar ao Senhor na noite desse dia? Irmão, tem ministério aí que ele diz que nós não temos que apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Mas ele fala de uma maneira que é financeiramente. Você não pode vir à casa do Senhor sem trazer uma moeda, sem trazer alguma coisa para colocar. Mas nós não podemos nos apresentar, mas eu louvo a Deus que nós fazemos parte de um ministério sério. E o que é que a Bíblia diz? Quando nós não podemos apresentar diante do Senhor de mão vazia, nós não temos que nos apresentar diante do Senhor sem expectativa de vida, sem projeto, sem plano para entregar na mão do Senhor. E ele diz que aquele que colocar na mão dele, que irmão, nada e ninguém, porque agindo ele, quem impedirá? Então, quando nós vimos a casa do Senhor, nós temos que vir o quê? Com propósito, com objetivo. Senhor, a situação está assim. Deus, a enfermidade está reinando. Deus, a enfermidade está, Deus, o diagnóstico, Deus, ó, o médico disse isso, isso e isso. Mas também a tua palavra diz que agindo o Senhor, quem impedirá? E diz que quando está na tua mão, aí está seguro. E quando nós vamos, nós começamos, é por isso que o Senhor diz que nós temos que apresentar a causa a Ele. Nós temos que levar até Ele a nossa razão, para que Ele possa interceder por nós. E aí nós chegamos aqui na casa do Senhor, uma noite dessa, a congregação vazia, mas Deus, Ele está presente. Não importa, o que importa é que eu vim com objetivo. O que importa é que você veio com objetivo. O que importa é que de repente também a cadeira está vazia, mas essa pessoa está em casa e está colocando algo na mão do Senhor. Mas só resta o que é confiar. Então o que é que eu quero te desafiar na noite desse dia? Pega o teu propósito. Pega esse desejo ardente que está queimando aí no teu coração agora. Eu te convido você a colocar na mão do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele diz assim, diz o Redentor Santo de Israel, né? Que por amor de vós, todos aqueles que tentaram, Ele humilhou, se vangloriaram. E Ele diz assim, ó, e há quem possa fazer escapar das minhas mãos, se você trouxer, se você entregar na mão do Senhor, você confiar, quando a situação vir, você diz, Senhor, mas já está nas tuas mãos. Eu só vou te glorificar, eu só vou te adorar. Quando nós colocamos uma causa na mão do advogado, o que é que nós fazemos? Vamos lá, apresentamos nossa causa a ele, né? Aí ele dá ali uma procuração, você assinou a procuração, acabou. Não tem mais negócio de você estar lá no outro dia, ô doutor, me empresta aí de novo essa procuração que eu quero reaver isso. Doutor, me empresta essa procuração, não. Você entrega, você confia. E aí agora ele vai trabalhar a favor da sua pessoa. Imagine o homem, imagine Deus, o que Deus não pode fazer, o que Deus não pode mudar na tua família, o que Deus não pode mudar na tua casa, o que Deus não pode mudar na sua saúde. Se você pegar esse diagnóstico e colocar na mão dele, a enfermidade não é tua, porque a Bíblia diz que o Senhor levou na cruz toda a enfermidade por amor à nossa vida. Então, irmão, eu quero te convidar a vocês a colocar de pé, já estou finalizando, e entregar na mão do Senhor. Coloque na mão do Senhor o desejo do teu coração. Coloque na mão dele agora o desejo do teu coração, aquilo que você trouxe para apresentar a ele. Faça um pedido especial na noite desse dia. Talvez já tenha anos que você vem pedindo ao Senhor uma resposta. Eu só quero te convidar a você a entregar na mão dele. Que ele disse que ele nunca mudou, nunca houve e nunca haverá. Um nome capaz, né? É o que nós estava meditando todo esse mês aqui, e resumindo, é isto que prevalece e tem que prevalecer na nossa vida. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Se for salvação de um marido, entrega na mão do Senhor. For salvação do filho, entrega na mão do Senhor, porque Ele é o único capaz de intervir na tua causa.
Querido Santo Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e Deus de cada pessoa representada aqui na noite desse dia, e Deus de cada filho, Deus de cada filha representada aqui na noite desse dia. É o Senhor mesmo que nós estamos falando na noite desse dia, porque nunca houve e nunca haverá outro que nós iremos clamar na nossa vida. E nós apresentamos agora a nossa causa nas tuas mãos. Eu te apresento a minha causa, Pai, que quando eu entrei por essas portas aqui, Senhor, eu dobrei o meu joelho ali e te pedi, eu entrego nas tuas mãos. E assim, meu Pai querido Santo, eu, ó Deus, convidei a tua igreja, convidei os teus filhos na noite desse dia a entregar os seus problemas, a entregar os seus obstáculos, a entregar as suas limitações nas suas mãos, Senhor, porque eu sei que está nas tuas mãos, a resposta virá. Pode levar um tempo, porque toda promessa nós sabemos que tem um tempo, mas também, meu Pai, o Senhor, a tua palavra diz que também o teu nome é Deus de já, e agindo o Senhor, quem impedirá? Por isso, ó Deus, abençoa teus filhos. Toma agora, meu Pai, cada oração, toma cada pedido, toma cada desejo que está sendo apresentado a Ti. Eu apresento, meu Pai, cada um dos teus filhos representado aqui, e aquele, meu Pai, que irão nos assistir através de um aplicativo. Deus, que o Senhor continue abençoando, meu Pai, a sua casa, a sua família, abençoando os seus projetos e os seus negócios e a sua saúde. Deus de visitação, Deus onipresente, Deus onisciente. O Senhor é o Deus que está presente aqui, o Senhor é o Deus também que pode estar presente agora em cada leito de um hospital. O Senhor é o Deus também que pode estar presente em cada UTI, cada CTI, visitando cada enfermo, meu Pai, que se encontra necessitando, precisando conhecer o Deus de cura. Eu te peço na noite desse dia, Pai, nós como igreja do Senhor te pedindo, faça uma noite de visitação nessa Bahia, no Brasil e no mundo. Especialmente na vida dos teus filhos, que está sendo representado na noite desse dia nesta casa. Deus seja com a vida do nosso pastor, continua abençoando ele, continua guardando a saúde dele, continua cobrindo ele com teu sangue, continua, meu Pai, passando o teu bálsamo, as tuas mãos sobre o coração, sobre a mente, sobre a corrente sanguínea do teu filho, restaurando, meu Pai, a força, restaurando a energia. Deus continua capacitando o teu filho mais e mais e mais, e toda a extensão da sua casa, toda a extensão da sua família. Te apresento os levitas, meu Pai, que especialmente te louvaram na noite desse dia nesta casa. Sê com eles, meu Pai. Receba também, meu Pai, aquilo que eles estão entregando nas tuas mãos. Sê com cada um dos teus filhos representado aqui na congregação, dos nossos irmãos, da nossa irmã que se encontra na portaria, até aquele, meu Pai, que se encontra agora, meu Pai, intercedendo pela tua casa, pelos teus filhos. Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando com a noite de visitação, uma noite de restauração, uma noite de sono reparador. E aquele que necessitava de um remédio, meu Pai, para dormir, ele vai deitar e vai dormir, porque o Senhor é o Deus de visitação, o Senhor é o Deus do sono. Continua abençoando a tua igreja, Pai, que o Senhor possa nos levar em paz e segurança, nos livrar, ó Deus, do homem sanguinário, dos carros desgovernados, das balas que porventura vêm em nossa direção, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Todo o projeto do inimigo, e nós te agradecemos. Obrigado, meu Pai, obrigado, porque esse mês está, meu Pai, se acabando, está acabando, ó Deus, esse mês, e nós, ó Deus, já estamos preparados para iniciar mais um mês de bênção e de vitória. E esse mês se inicia nessa semana, e nessa semana ainda nós vamos viver os planos e os projetos do Senhor, que o Senhor tinha reservado para nós nesse mês, e nesta semana nós tomamos posse em nome do Senhor Jesus. Deus, obrigado, e nos leve em paz e segurança, em nome do Senhor Jesus. E com as nossas orações silenciosas estamos nos despedindo, em nome de Jesus.